Com o técnico Léo Condé do Vitória. PV Araújo do Galácticos Online e Futebol Interior. Léo, gostaria inicialmente de te dar parabéns pelo trabalho feito até aqui. Internamente, você com os jogadores, diretoria e comissão técnica, já pensa ou sonham com o título da Série B ou é uma coisa que pertence mais ao imaginário do torcedor? Bom, obrigado pelos elogios. Bom, nosso foco, como eu sempre venho reiterando aqui, é sempre no próximo jogo. Então, nosso pensamento está muito pautado para a partida contra o Atlético e a gente tentar buscar a pontuação necessária para o acesso o quanto antes. Caso a gente consiga alcançar esse objetivo principal e ainda tiver a possibilidade de buscar algo maior, com certeza nós vamos lutar com unhas e dentes para buscar esse objetivo maior. Luiz Brito, da Tribuna da Bahia. O Vitória tem 14 jogos a disputar na Série B, a partir do próximo domingo. Desses 14, 7 serão em Salvador, no Barradão. Se o Vitória vencer esses 7, vocês atingem, pelo menos pelos sites de prognóstico, 97% de probabilidades de votar a Série A do Campeonato Brasileiro com 68 pontos. Isso muda o que na sua estratégia para os jogos fora de casa, como esse de domingo contra o Atlético, que vem de 3 triunfos consecutivos? Você vai administrar os jogos fora de casa, acreditando que pode se classificar com os 7 jogos no Barradão, ou vai aproveitar a ânsia do Atlético, por exemplo, que precisa vencer o jogo e armar um nó tático, como gostam de dizer? Bom, na realidade a gente trabalha para o jogo, a gente sabe das dificuldades que vai ser para enfrentar o Atlético e o Vitória, a gente vem fazendo uma campanha muito consistente jogando dentro de casa e fora também, se a gente pegar ela como um todo, também é uma boa campanha. Então a gente está sempre projetando e trabalhando em cima da partida seguinte e não vai ser diferente essa partida. A gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar em Goiânia, mas de forma alguma a gente vai administrar, a gente vai para lá para tentar fazer um jogo equilibrado, estruturado, para trazer um bom resultado para Salvador. Nuno Krause, do Bahia Notícias e Salvador FM, Reinaldo Oliveira, da Rádio Transamérica, e Anderson Matos, do canal Dinâmico. Essa é uma pergunta que vale para os três. Levando em consideração a dificuldade da partida, assim como foi no confronto aqui no Barradão, você pode voltar a usar o esquema com os 3 zagueiros, já que terá Camutanga e Ansoto de volta, ou deve ir com a mesma plataforma do último jogo? Realmente a gente passa a ter opção de vários atletas retornando, né? E a gente está analisando a equipe do Atlético, estudando bastante para a gente ver o que a gente tem que neutralizar dessa boa equipe do Atlético, que vem crescendo de produção, vem de 3 resultados positivos, e também explorar algumas possíveis dificuldades que a gente entende que eles têm. Então, assim, vai depender muito do adversário. A gente está treinando algumas situações aí no dia a dia. A gente tem que sempre estar bem atento àquilo que a gente imagina que o jogo vai apresentar para a gente. É claro que quando o juiz apita ali, às vezes acontece muita coisa diferente daquilo que a gente imagina e projeta, né? Cada jogo tem a sua particularidade, mas de qualquer forma a gente está estruturando e trabalhando várias situações para a gente explorar dentro do jogo, tanto em termos de plataforma de jogo como em escolha de atletas. Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Sociedade da Bahia. Você deve contar com Oswaldo, que se recuperou de lesão muscular, e sobre Rodrigo Andrade, ele deve ser relacionado? Bom, o Oswaldo está retornando aos trabalhos junto com o grupo essa semana. A gente ainda tem aí um tempinho para definir se é a melhor opção de já lançá-lo nesse jogo. Rodrigo Andrade ainda vai esperar mais um pouco, está fazendo a parte de transição. Possivelmente a semana que vem ele deve ser reintegrado aos poucos com os demais companheiros do elenco. Guma Guedes, da Itapuã FM, Panorama Rubro Negro. Com relação aos retornos, gostaria de saber se o Dudu
volta ao time ou se Matheus Trindade terá a terceira chance de começar a partida? Bom, a gente passa a ter novamente o retorno de atletas importantes, inclusive o Dudu, que vinha fazendo boas atuações, mas a estratégia de jogo a gente trabalha ela de uma forma interna, não dá para externar muito, mas com certeza uma base de equipe vai ser mantida, mas a gente está analisando, avaliando bastante as características principais do adversário para a gente definir a escalação. Gabriel Galindo, do Mosaico Esportivo. Apesar de ser o líder e com o melhor ataque, o Vitória venceu apenas um dos últimos 6 jogos fora de casa, marcando gols em apenas 2 deles. Nesse domingo enfrenta uma equipe que está em ascensão, mas que oscila entre um dos melhores ataques e uma das piores defesas da competição. Visto tudo isso, como você prevê o Vitória no aspecto ofensivo para melhorar esse retrospecto recente como visitante? A competição, até por ela ser muito extensa, tem essa característica das equipes se alternarem muito, né? E sempre buscando ajustes ao longo da competição. Não só o Vitória faz isso, como várias equipes. Então, o Atlético Goianiense, a gente percebe que nos últimos jogos o Jair Ventura tem tido essa preocupação de ajustar o sistema defensivo, é onde que eles têm sofrido mais dentro da competição e tem realmente melhorado nesse aspecto. E a gente também, às vezes é claro que o resultado não vem, mas a gente está sempre criando, né? Como eu até falei na última coletiva, o Vitória tem o melhor ataque da competição e é uma das equipes que mais finaliza em gol, deve estar entre as 3, 4 melhores equipes que mais finalizam em gol. Então é tentar manter esse retrospecto aí. É claro que o retrospecto recente fora de casa não tem sido aquilo que a gente imagina, mas não é nada também desesperador. É a gente fazer um bom jogo organizado do ponto de vista defensivo e criar alternativas para chegar ao gol adversário. Outra pergunta do Nuno Krause. O Vitória foi derrotado pelo Atlético no primeiro turno por 3-2 no Barradão. Você espera encontrar dificuldades parecidas nesse próximo jogo ou acha que a postura do adversário será diferente? Cada jogo tem sua história, né? A gente sabe que o Atlético Goianiense aí nos últimos anos disputou muita Série A, tem assim uma equipe, está um clube bem organizado e estruturado, tem bons jogadores. Chegou o Jair Ventura agora, um treinador também que estava praticamente trabalhando somente na Série A do Brasileiro. É uma equipe forte. Agora, eles também, a gente tem a preocupação com eles, mas eles também têm a preocupação por tudo que representa o Vitória em termos de camisa, torcida. A nossa campanha nos coloca em condições de estar disputando, né, a competição, independente de jogar em casa ou fora, fazer os jogos da melhor forma possível. Então a gente vai para lá para encarar um adversário difícil, mas a gente vai sim forte para trazer um bom resultado de Goiânia. Pergunta da Estela Ribeiro, do Globo Esporte. Vitória e Atlético têm campanhas parecidas no retorno. Os dois times têm 3 vitórias, um empate e uma derrota. Acredita que devido a isso os jogos devem ser mais equilibrados? Tende a ser sim. Acho que as equipes se equiparam muito em vários aspectos, então tem tudo para ser um jogo equilibrado, um bom campo, um bom estádio. Espero que a arbitragem também faça um bom trabalho, que tem tudo para ser um dos grandes jogos aí dessa edição da Série B. Mais uma da Estela. O Vitória só venceu o Dragão uma vez na história como visitante. Em uma semana deu para ajustar o time à sua forma para vencer fora de casa no domingo? Sem dúvida, a gente está aproveitando o máximo. No primeiro momento a gente recuperou os jogadores do ponto de vista físico e emocional e depois já entramos com uma carga forte de trabalho, os 3 pilares, né, físico, técnico e tático, a gente trabalhando muito em cima disso. É claro que tem muito aspecto emocional, que a gente está muito bem controlado aqui, mas a gente se preparou bem para essa partida sim. Para finalizar, Anderson Matos, do Canal Dinâmico. Como tem sido para você a experiência de treinar o Vitória?
Uma experiência fantástica, né? É um turbilhão de emoção, né? São os dois extremos o tempo inteiro, mas uma satisfação grande de treinar um dos grandes clubes de futebol brasileiro, representar aqui, né? Estar à frente dessa agremiação e que representar um número enorme de torcedores que se fazem presente, incentivam muito aqui em todos os jogos, aqui no Barradão, e até mesmo fora do estado. A maioria dos jogos o torcedor tem se fazido presente, então a gente fica muito feliz, mas ainda está longe daquilo que eu quero, né, à frente do Vitória. A gente ainda tem que buscar os objetivos que a gente traçou para essa competição.